Olá, bem-vindo à última edição, o programa da TV já que apresenta os destaques da edição de Veja que acabou de sair do forno e está disponível para os nossos assinantes em todas as nossas plataformas digitais e também já chegou às bancas. Hoje eu vou conversar com a Luísa Bustamante, lá da sucursal do Rio de Janeiro. Tudo bem, Luísa? Oi, Silvio, tudo bom? Tudo bem. E também aqui do meu lado está o Alexandre Salvador, editor de esporte de Veja. Tudo bem, Salvador? Tudo ótimo, Silvio, e você? Muito bem, esse programa começa destacando a capa de Veja que você acompanha aí na sua tela. Olha só, intitulada Eu Sofri Assédio Sexual. Pois bem, a reportagem de capa, como não poderia ser diferente, trata do assunto mais falado durante toda a semana no Brasil. Um caso ocorrido na Rede Globo, envolvendo um ator da Rede Globo, José Maier. Uma figurinista da emissora o acusou de tê-la assediado. Isso gerou uma repercussão enorme. Agora na sua tela você acompanha o título da reportagem. Ele mexeu com todas. Houve uma movimentação de atrizes, uma forte movimentação nas redes sociais e foi o caso mais comentado. Zé Maier acabou afastado pela emissora. Luísa, você é uma das quantas mãos aqui? Olha, 4 pessoas que assinam essa reportagem. Conta um pouco como é que ela foi costurada. Bom, a gente fez uma apuração daqui do Rio com os bastidores do que aconteceu, afinal, falando com pessoas dentro do Projac. E aí em São Paulo, o Marcelo Marte também ajudou bastante com os contatos dele. E a Natália também a gente fez um enorme panorama sobre a discussão a respeito do assédio para, enfim, aprofundar um pouco essa reportagem que traz o caso da Susley, né? Que enfim, relatou essa história chocante do assédio sofrido, né, dentro do set da Rede Globo. Agora, conta um pouco das pessoas que vocês ouviram, as fontes consultadas, tem inclusive outras personalidades que abriram o jogo ali, né? Elas foram assediadas também, não é isso? Exatamente, Silvia. A gente, para entender um pouco do bastidor aí dessa história, a gente conversou com pessoas de dentro da Globo, desde assistentes de produção, pessoas que assistiram, testemunharam essa agressão a essa menina, até diretores que não revelaram seus nomes porque a política da emissora é de não comentar assuntos internos, né? Paralelamente, ouvimos 15 mulheres, quer dizer, ouvimos mais do que 15 mulheres, e 15 mulheres toparam dar os depoimentos delas a respeito de assédios sofridos, tanto entre anônimas e famosas, né? Você pode citar algumas, Luísa, por exemplo? Sim, uma delas é a cantora Luísa Posse, né, que conta que sofreu um assédio de um fã, quando foi tirar uma foto com um fã, ele pediu para passar a mão nela, né? Uma coisa um pouco absurda. A chefe de cozinha, Bel Coelho, também, que conta ter sofrido um assédio de um comerciante quando tinha 11 anos de idade. Tem duas atletas também, né, Luísa? Tem duas atletas também, né? Duas esportistas, ex-esportistas, que também contaram. A Ana Paula, ex-jogadora de vôlei, conta também um caso de assédio que sofreu do diretor de um clube onde ela jogava, né? E a Hortência também conta que sofreu um assédio dentro de quadra até. Então, são relatos muito chocantes, são relatos muito marcantes, e a gente trouxe anônimas também, contando aí os abusos que acabaram sofrendo ao longo da vida. Agora, Luísa, para a gente finalizar, até porque a gente não pode entregar toda a reportagem, não podemos fazer spoilers, vamos dizer assim, tem alguns números interessantes, né, na reportagem. O texto diz, por exemplo, os avanços via internet têm contribuído para tirar o assédio feminino do armário no Brasil, né? O mapa do assédio no país, vou dar aqui um dado, né? 40% afirmaram ter sofrido algum tipo de assédio nos últimos 12 meses. É um número alarmante, né? Você acha que esse caso, por exemplo, pode ser de alguma forma um divisor de águas, aí que as coisas estão mudando? Eu
acredito que sim, e eu acho que é muito o desejo aí das mulheres atualmente, né? O que a gente ouviu especialistas falando um pouco sobre o poder que a internet tem de dar voz a esses casos, e eles contam pra gente justamente isso, que o fato de você encontrar, das mulheres como se identificarem nas atrizes, quando elas vão a público dizer que sofreram assédio, pode ser uma forma de unir as mulheres em torno dessa causa e até mostrar para os homens que não cabe mais esse comportamento primitivo aí de abordagem, né? Então, a gente espera que seja assim, a gente como mulher e os homens também, que seja assim um divisor de águas. Tomara, Luísa. Então, quero te agradecer. Apareça mais vezes aqui no Última Edição. Bom final de semana. Obrigada, um abraço, Silvio, bom fim de semana. Alexandre Salvador, sua vez. Agora, vamos lá. Conta pra gente... Um caso não menos estarrecedor, né, Silvio? Verdade. Uma outra reportagem da edição dessa semana que você fechou. Sim. Essa reportagem conta um pouco do que foi a Operação Águas Claras do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, que prendeu dirigentes importantes do desporto aquático brasileiro, e uma reportagem que também mostra um pouco do que aconteceu, né, com alguns atletas, alguns medalhistas olímpicos. Os jogos foram agora, faz muito pouco tempo. Só. Muito pouco tempo. E, enfim, mais uma triste notícia, mas vamos lá. Até é curioso o bastidor, né? As pessoas ficam curiosas como é que as reportagens nascem aqui em Veja. Antes mesmo da deflagração da Operação Águas Claras, Veja já preparava um amplo material justamente com esses depoimentos de atletas medalhistas olímpicos e, curiosamente, uma delas que nós consultamos antes mesmo da operação foi a Poliana Okimoto, que foi a única atleta de todo o desporto aquático, que envolve 5 modalidades, né? Natação, maratonas aquáticas, polo aquático, nado sincronizado e saltos ornamentais. A Poliana foi consultada porque a Poliana se sentia, no mínimo, esquecida, né? A única medalhista do esporte aquático inteiro brasileiro se sentia esquecida por quê? Perdeu patrocínios, perdeu apoio básico como um plano de saúde, né? Você pensa que um atleta ficar sem convênio médico, o atleta que depende do corpo para performar, não é pouca coisa. Perdeu também profissionais que eram pagos pela Confederação Brasileira, como nutricionista, fisioterapeuta. Ela tinha esse apoio no ciclo olímpico que preparou para Rio 2016 e perdeu agora para o próximo ciclo, que é em Tóquio, né, 2020. E a Poliana estava se sentindo muito chateada. Aí, o que acontece? Na quinta-feira, a Polícia Federal, em parceria com o Ministério Público Federal, deflagram uma operação que prende o ex-presidente, né? Eu falo ex-presidente porque ele, desde 88 até 2016, foi o presidente da Confederação, um dos mais longevos dirigentes da história do esporte nacional, embora não seja o único. O Coraci Nunes. Coraci, para quem não sabe, tem aquela história quase anedótica, que quando o Gustavo Borges ganhou a medalha de prata nos Jogos de Barcelona em 92, foi o Coraci que foi bater boca com os juízes, que o placar eletrônico, por alguma razão, não computou o tempo do Gustavo. O Gustavo foi colocado na última posição e o Coraci ganhou essa medalha para o Brasil, né? Que, na verdade, quem nadou foi o Gustavo, mas se não fosse o protesto do Coraci com a organização do evento, dificilmente o Brasil teria essa medalha, que foi histórica. E aí você vê o triste fim, né, Silvio, de um mandato que estava ali se encerrando, uma história longa no esporte, né? O maior número de conquistas da história da natação brasileira foi conquistada sob a gestão do Coraci, mas que termina de forma trágica, né? E triste para o esporte, triste para a história do Brasil, triste para a história da natação. Mas que seja educativo, né? Certo. Até porque outras modalidades, né, outras confederações também enfrentam denúncias graves de justamente desvios, né? Nesse levantamento, Silvio, que eu apontava que Veja estava fazendo, nós entramos em contato com o Tribunal de Contas da União, que faz um trabalho primoroso. É bom de se ressaltar isso, que enquanto o Ministério do Esporte patina nas ações e também na fiscalização do uso de dinheiro público ou de verba que ele mesmo concede às confederações, o Tribunal de Contas faz esse papel fiscalizatório muito bem. E apontou num levantamento recente que das principais, eles fizeram um estudo com 10 confederações, além do Comitê Olímpico Brasileiro, Comitê Paralímpico, Confederação Brasileira de Clubes. O Tribunal de Contas apontou que
na grande maioria, em quase todas as entidades investigadas, haviam sinais de irregularidades, que às vezes é uma questão meramente administrativa, um desleixo, digamos, com o dinheiro, com a verba pública, né, com o recurso do contribuinte. Mas, como no caso da natação, também pode chegar num ponto mais grave, que aí, de fato, é corrupção, incorporar uma verba pública que deveria ser destinada ao atleta ao enriquecimento próprio, enriquecimento ilícito. Então, é bom que o caso da natação, é triste que tenha aparecido, mas é bom para que sirva de exemplo para outras confederações abrirem os olhos e também esperamos que outros malfeitos, outras malversações, como eles gostam de dizer no jargão jurídico, que outras malversações de dinheiro público sejam mostradas e que apareçam aí para a gente poder limpar o esporte olímpico brasileiro. Legal, Salvador, obrigado. Eu que agradeço. Muito bem, esse foi um aperitivo da edição de Veja que, como eu disse, acabou de sair do forno. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.